Bom, dando sequência então às nossas videoaulas, né? Agora a gente trata do aspecto do balanceamento. Existe aqui então uma questão central, né? Que recorre e cai na planilha dos nutricionistas animais, né? Nutricionistas de ruminantes, né? Como para entender filtrar esse cenário dentro dos sistemas, do ecossistema de produção, e entender qual o tipo de limitação que deve estar acontecendo ali. Então, a gente tem duas situações básicas, né? Primeiro, uma situação onde o conjunto da dieta, ou a situação vigente, provê um excesso de energia, ou o contrário, onde a situação vigente provê um excesso de proteína. Talvez você se pergunte e fale, bom, mas há situações onde faltam as duas coisas. Isso aí chama fome, né? Então, eu estou pensando aqui na seguinte situação. Quando se fala em formulação ou inclusão de um resíduo agroindustrial dentro de um plano nutricional, eu preciso entender se este resíduo entra colaborando do ponto de vista energético, majoritariamente, ou se ele entrará colaborando do ponto de vista proteico, majoritariamente. Agora, a inclusão desse resíduo, ela vai exercer um fator de facilitar ou prejudicar um desses lados. Então, é isso que tem que entrar nas planilhas de otimização para que a gente possa avaliar a viabilidade econômica de uso do resíduo naquele sistema de produção. Então, vamos pensar aqui, isso aqui é uma balança, como se fosse aquele equilíbrio que os sistemas de nutrição devem ou tentam monitorar e equalizar dentro do rumen. Então, se a gente tem um excesso de energia, quer dizer, a energia está mais pesada aqui na balança e menos nitrogênio, a gente vai ter o nitrogênio como limitante ao crescimento microbiano ruminal, e nesta situação a gente tem uma restrição da ação fermentativa microbiana em cima dos carboidratos fibrosos. Então, este é o efeito biológico que os algoritmos dos sistemas de nutrição identificaram e captam. Por isso que numa situação dessa, a gente precisa vir e corrigir essa deficiência nitrogenada para tentar otimizar o processo de crescimento microbiano ruminal. Né? Isso leva à depressão da fermentação das frações fibrosas. Então, não adianta você pensar em utilizar um resíduo estritamente fibroso, que não tem proteína, como fonte exclusiva de alimentação para um bovino a pasto. Se você, ofertando esse resíduo, você agrava essa situação de restrição nitrogenada. Né? Você pode não ter, você vai ter depressão de consumo, depressão de desempenho, resultado econômico piorado. Né? Por outro lado, numa situação onde há o excesso de proteína e falta de carboidratos, vamos dizer aqui, sejam eles fibrosos ou não, né? Então a gente vai ter a energia como limitante ao crescimento microbiano ruminal. Né? Esta aqui não é a situação mais comum nos países tropicais, especialmente no Brasil. Essa é uma situação mais frequente na Europa, em países em climas subtropicais, onde o tipo de forrageira que os animais têm à disposição são leguminosas e que tem um teor de proteína mais alto na folha. Né? Então, nesse caso aqui, a gente precisa entrar corrigindo aqui um pouquinho da energia, porque senão quem vai limitar o crescimento microbiano ruminal vai ser a energia. Mas a proteína ela tem energia, ela dá energia para o micro-organismo. Tudo bem, mas o custo metabólico aqui é maior e neste caso aqui haverá maior perda nitrogenada no sistema, ou seja, a excreção de nitrogênio urinária ela aumenta quando você tem déficit de
energia proveniente de carboidrato, principalmente carboidrato que pode ser fermentado no rumen. Tá? Então, são situações que a gente precisa analisar para equacionar e equalizar a inclusão de um resíduo agroindustrial em dietas de ruminantes. E aí, na sequência, eu tenho uma sequência de slides falando dessa variável aqui, vamos chamar de digestibilidade, que seria a potencialidade que um determinado alimento ou resíduo ou dieta até, né, tem de ser aproveitada, né? E basicamente ela é medida como a fração, a quantidade ingerida menos a quantidade excretada nas fezes. Então, o ingerido menos o excretado nas fezes é o que ficou dentro do sistema animal. E essa fração que fica dividido pelo ingerido, vezes 100, nos dá um índice de aproveitamento, mas num nível ainda de perdas apenas de fezes. Então, é o índice ou o coeficiente de digestibilidade, né? Quando a gente trabalha com a ação enzimática em cima de amido, por exemplo, lá no laboratório, muitos irão trabalhar comigo e a gente vai fazer hidrólise de fibra ou hidrólise de amido in vitro. Então, nós vamos colocar o amido ou a fibra em tubos de ensaio e vamos colocar lá as enzimas digestivas, né, dessa fibra ou do amido. Então, as amilase, alfa-amilase, as beta-glucosidase ou a celulase, a hemicelulase lá dentro do tubinho. Esse processo de quebra desse polissacarídeo, seja amido ou seja fibra, né, celulose ou hemicelulose, esse processo de quebra no tubo de ensaio, a gente, como está fora do ser vivo, a gente chama de hidrólise enzimática. Quando esse processo de hidrólise se dá dentro dos animais, a gente chama de digestibilidade. Então, é frequente você ouvir técnicos, professores se referindo muitas vezes à digestibilidade de uma biomassa para etanol, mas, na verdade, a digestibilidade, a gente usa essa palavra quando a gente está falando da digestão dentro do ambiente digestório animal, biológico, né? Então, nós vamos usar muito o termo de coeficiente de hidrólise. Então, basicamente aqui, vocês têm que se recordar desse conceito, que a digestibilidade ela é o ingerido menos o excretado nas fezes, dividido pelo ingerido. Se além das fezes eu tirar o que se perde em gás e urina, eu vou ter a metabolizabilidade, e retirado ainda o incremento calórico, eu tenho a fração líquida da energia que é biodisponível. Okay? Existem vários métodos de se trabalhar, medir a digestibilidade, métodos convencionais, o método dos indicadores internos ou externos do alimento, né? Métodos por diferença, mas a gente vai falar também de digestibilidade parcial ou ruminal, quer dizer, eu posso estudar o quanto da fibra, o quanto da proteína são degradadas ou fermentadas no ambiente ruminal apenas, ou depois estudar no animal como um todo, né? Então, são várias metodologias que são utilizadas para a avaliação dessas fontes alimentares, sejam elas alimentos originais ou resíduos agroindustriais, né? E a gente trabalha lá com cânulas. Cânulas seriam fístulas, aberturas no omaso, no duodeno, no rumen, dependendo do local que a gente precisa estudar os parâmetros que nos interessam na descrição do processo digestório de um alimento, né? E aí eu gostaria de falar para vocês aqui de técnicas que são frequentemente utilizadas na avaliação de fenos, silagens, forrageiras cortadas, resíduos agrícolas, aqui alimentos. Então a gente pode trabalhar com animais, a gente usa gaiolas de metabolismo, eu vou mostrar algumas fotos para vocês, né? O regime de alimentação aqui é controlado e a gente, através desses experimentos, a gente consegue fazer
todas essas inferências. Este experimento aqui, ele foi uma dissertação de mestrado conduzida aí, do mestrado em agroenergia, de uma orientada que eu tive, e ele foi realizado aqui em Minas Gerais, em Monte Santo de Minas, né? Essas são gaiolas metabólicas, essas são gaiolas dimensionadas e construídas para a gente usar como modelo animal o ovino, né? Então aqui a gente tem carneiros, né? Na verdade aqui são borregas, né? É a novilha, é a jovem, né? A novilha da ovelha. Então são animais que ainda não pariram a primeira vez, mas já chegando na fase adulta, né? Então essas gaiolas são providas de comedouros, né? Coxos, essa abertura na frente para a gente poder colocar o alimento. Pesa o que põe e pesa o que sobra, né? Essas gaiolas têm uma canaleta embaixo para coletar urina e fezes. Eu vou mostrar para vocês na próxima foto. Então a gente mede o ingerido, dando oferta e sobra. Mede a produção de fezes total, mede a produção de urina total, depois a gente coleta sangue, né? E tem todo o balanço para onde foi o nitrogênio, quer dizer, a proteína dessa dieta, e o balanço de massa e quanto de matéria seca gerou energia e qual o valor nutricional de um alimento ou de uma dieta, e a gente consegue monitorar e avaliar os resíduos através desse tipo de experimento. Então aqui uma visão das bandejas, né, coletoras de urina. Aqui tem urina, só lá a urina vai misturar com as fezes, né? A gente coloca um balde com uma tela e separa isso aqui, né? Nessa época estava frio, por isso que eu coloquei esse madeirite vermelho aqui, que era para fazer um corta-vento aqui para esses animais, como eles estavam elevados e não podiam ficar juntos, assim, um encostado no outro e um sentir frio, então eu tive que fazer isso aqui. Essa amarração aqui é para o carneiro não pular para o lado de fora, né? E aqui a portinha de acesso. Aqui uma visão do animal bebendo água, aqui então tinha um coxinho de água, aqui o comedouro, né? Aqui o sistema, aqui estão vendo, tem uma grade aqui, onde as fezes dos carneiros, ela é em bolinha, essa bolinha tecnicamente é chamada de síbala, né? E ela é coletada então através desse dispositivo para a gente fazer todos aqueles cálculos e depois as análises laboratoriais de todas aquelas frações que discutimos, né, anteriormente, para poder tirar esses índices de digestibilidade de proteína, de digestibilidade de fibra, né, de lipídio, de valor energético do resíduo. Tá? Aqui a gente tem uma fotografia de uma fístula no esôfago, né, onde o que está sendo estudado é o que esse animal seleciona, porque o bovino ele tem uma grande capacidade de escolha. Então, se você pega e corta com uma foice ou com um facão, uma amostra de capim e leva para análise, o que o animal colhe pastejando sozinho costuma ser diferente, porque ele tem as suas preferências botânicas aqui e de escolha, né? Então, esse é um tipo de estudo que compara o material original com o escolhido, ok? E aqui é o aspecto do material mastigado, engolido, e esse material vai para o rumen. Enquanto ele tem tamanhos de partícula compridos, grandes, ele não consegue sair do rumen, esse material é regurgitado até a boca, o animal remastiga, isso é chamado de ruminação. Então, a ruminação ela é responsável por 80% da redução do tamanho das partículas. Os outros 20% é a ação fermentativa microbiana, né? E uma vez que essas partículas são reduzidas de tamanho, a superfície de contato aumenta e a atividade fermentativa e de digestão dos carboidratos e proteína desses materiais é intensificada. Então, ruminar é uma necessidade dessas espécies, né? Aqui a gente tem uma fotografia de uma cânula colocada numa fístula de um bovino. Ela está bem velha já, tá vendo? Está ressecada aqui, né? Então aqui dentro do rumen, né?
Então, aqui tem a foto do anel que fica na abertura da rolha, né? E aqui a gente usa saquinhos de nylon para colocar alimentos aqui e prender esses alimentos em tempos controlados dentro do rumen para medir a cinética fermentativa, as taxas de digestão, né, de carboidratos, de proteínas, para a gente poder alimentar o nosso modelo matemático e depois formular essas dietas, né? Então, eu acho que a essa altura do nosso curso, vocês começam a já enxergar a complexidade que é você trabalhar com a nutrição de ruminantes, né? E aí, na sequência aqui, tem algumas fotos aqui, é o processo de abertura, né, da fístula num carneiro. Então, aqui ele foi tricotomizado, que é a retirada do pelo. Aqui foi demarcado o tamanho, né, do orifício que teria que ser cortado. Aqui ele foi aberto, o mesmo processo da cesariana, só que ao invés de puxar o útero, a gente puxou o rumen aqui, né? Aí o rumen é cortado e costurado no couro. Tá vendo aqui? Isso aqui cria-se um tecido de cicatrização e a fístula é colocada aqui. Então tem que fazer uma limpeza todo dia, passar pomada. E esse animal, que a gente chama de animal fistulado, é um animal que a gente usa para fazer os estudos de cinética fermentativa, né, nos ruminantes, né, com a finalidade de alimentar os parâmetros desses modelos nutricionais. Aqui mostrando uma foto, né, a pessoa manipulando os alimentos lá dentro do rumen, né? Aqui é colocado um conjunto de saquinhos de nylon com os alimentos ou os resíduos agroindustriais que se deseja estudar. Existem procedimentos para se simular esse rumen in vitro, né? Mas aí você tem que coletar o líquido ruminal com sonda gástrica, né? Vindo do esôfago até o rumen. E para alimentar isso, trabalhar com tampões, aí tem trabalhos mostrando a correlação disso, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar muitas vezes com ruminantes fistulados, tanto carneiros quanto bovinos, né? E até na iniciativa privada, quando eu trabalhei, eu tinha um bovino fistulado lá na fábrica de ração, tudo que eu queria testar em termos de parâmetro de pH e tal, a gente fazia nele, né? Então é isso, gente. Eu acho que neste ponto dessa videoaula, eu fiz essa apresentação de como a gente tem que encarar os resíduos agroindustriais, dos tipos de análise, da sua composição, da complexidade que é escolher e utilizá-los, né, na alimentação animal, porque esses animais estão sempre inseridos dentro de um contexto econômico. E, sendo assim, esses parâmetros todos que a gente discutiu brevemente aqui, eles precisam ser mensurados, medidos, para que a gente possa falar, olha, este resíduo aqui, ele tem esse potencial nutricional e a partir dali a gente sabe e pode quantificar em quais sistemas e até que preço esse resíduo pode ter para que ele seja viável dentro dos sistemas de produção. Tá? Então, nessa primeira etapa da minha participação aqui na disciplina com vocês, eu trago esse conjunto de conteúdos e nas próximas videoaulas nós vamos discutir os processos de obtenção de etanol de primeira e segunda geração. Eu vou dar um foco maior para o de segunda geração, para os processos de hidrólise, de fermentação, e vamos trazer um monte de conceito emprestado dessa área que a gente estudou agora, para as dinâmicas de pesquisa, e aí eu vou mostrar para vocês o que a gente está fazendo aqui no curso, né, no mestrado em agroenergia. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.